Bom, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, 2379-4733. É só você ligar e fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, e nós teremos o imenso prazer de estar respondendo. Bom, eu recebo nesse momento o Dr. Celso Batello, que é médico homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor, diretor da Associação Mundial de Íris Diagnose, e vai falar sobre dois assuntos, dieta atlântica e a carne de porco, meu bem e meu mal. Se der tempo. Mas acho que dá, né, Beth? Tem bastante tempo hoje. Tem, dá pra gente conversar tranquilamente aí, né? Então, a gente vai falar da dieta atlântica, eu tenho uma matéria. É bom. Posso, então, uma matériazinha? E para dar uma introdução aqui no nosso bate-papo, e você, por favor, comente, né? Tá bom? Então, vamos lá, vamos à matéria. A dieta atlântica é um tipo de alimentação saudável que está se tornando popular em Portugal e tem tudo para ganhar seguidores pela Europa e no Brasil. Os que mais se beneficiarão da dieta atlântica são as pessoas apaixonadas por azeite, um dos principais ingredientes dessa dieta. Essa dieta se baseia em diminuir a ingestão de alimentos com muito açúcares, frituras, alimentos processados, dando maior relevância e estimulando o consumo de vinho durante as refeições, carnes cozidas e assadas. É o que nós vamos ver agora com o Dr. Celso Batello. Dr. Celso, parece que é uma dieta até para quem quer perder peso, né? Ô, Beth, tem uma frase que eu adoro, né, que eu vi uma vez de um professor de nutrição, e já famoso, aquela coisa toda, e perguntaram para o professor, qual que é o melhor prato que existe, né? Sabe qual foi a resposta dele? Prato cheio, né? Então a gente vê essa dieta aí da Atlântica, que está tendo muito sucesso em Portugal, a gente vê que não é muito diferente do que era do nosso tempo, não é, Beth? É verdade. Você lembra disso? Anos atrás, quando a gente era criança, né? Quando a gente era criança, ou até mais adulto, que os nossos pais faziam. Minha mãe tem origem espanhola e portuguesa, meu pai italiano, então ela sempre primou por uma boa cozinha e também, assim, pelo azeite de oliva. E meu pai também tomava invariavelmente o vinho dele. Seu vinho, né? Invariavelmente ele tomava o vinho dele. E comia, bom, depois vai ser nosso assunto. A carne de porco também não está eliminada. Eu não falei nessa matéria. De jeito nenhum. Mas pode-se comer, claro, a carne de porco, em pequenas quantidades. Olha, o que a gente precisa de carne por dia? Né? É pouquinho. Né? É pouquinho, é 1 grama por quilo de peso ideal. Então uma pessoa de 1,70 m, que pese em torno de 70 a 80 quilos, ela deve consumir 80 gramas de proteína, não é? Que não precisa ser necessariamente da carne. Então é um pedacinho de carne, é o suficiente, não é? É como, por exemplo, você vê na dietética chinesa, na dietética japonesa. Come-se de tudo, mas em pequenas quantidades. A carne é bem... A carne é 1 grama por quilo de peso. Eu bem brinco assim, o que é? O equivalente, né? É uma porpeta. Mas qual é a diferença da dieta do Mediterrâneo e da Atlântica? Olha, eu não vejo muita diferença. Não, né, Celso? Não, eu não vejo muita diferença. Porque mesmo na dieta do Mediterrâneo, e que se dá uma preferência maior por peixes, não é? Eles comem carne também. De um modo geral, a gente vê que as pessoas, por interesse ou não, excluem a carne, dizendo que na dieta mediterrânea só se come peixe, não é verdade, né? Quem conhece a Grécia sabe muito bem disso, né? Que eles, é o país, a Itália também, né? Itália, Espanha, Portugal e Grécia, né? Uhum. Que são os países, se eu não me engano, do Mediterrâneo. Então eles privilegiam todos os tipos de carne, e também peixe, não é? Você vê um ditado português que fala assim, para você ter boa saúde, você tem que comer sardinha uma vez por semana, uma maçã por dia, não é? A maçã, por exemplo, é rica em boro, que é um metal assim que, sem o boro, você pode comer o cálcio que você quiser, o magnésio que você quiser, o fósforo que você quiser, e você não vai metabolizar, você não vai fixar adequadamente esses nutrientes. Se não tiver o boro. Tiver o boro. Então... Mas só na maçã nós temos o boro? Não, mas preferencialmente na maçã, né? Na maçã, na damasco tem um pouquinho também de boro, né? Então é fundamental isso.
Se você for ver bem aí na matéria que você passou, você tem todos os tipos de carne. Não é? Você tem pães, você tem, olha lá, isso é carne de porco. Não é? É carne de porco, é carne de porco. Não é? Por que essa coisa que o pessoal fala contra a carne de porco? É o interesse, né? Que as grandes indústrias têm nisso, Beth. Somente a grande indústria da soja. Eu tenho até a matéria que depois dessa, eu vou falar sobre a carne de porco. Mas um tempo atrás, a carne de porco, o porco era criado de uma forma muito diferente do que é criado hoje. Então, além de ser uma carne boa, hoje a carne de porco está bem mais magra do que era antigamente. Mas, Beth... O porco, ele é criado de uma maneira mais higiênica, vamos dizer. Mas não deixa de ser carne de porco, né? Não, eu acho assim que antigamente tinha os porcos eram criados de uma maneira mais anti-higiênica, né? Qual seria o problema de comer a carne de porco, né? Ainda hoje, se não tiver uma boa procedência. É a coisa do cisticerco, né? Que é a tênia que vai estar na musculatura da carne de porco e ela pode alojar no cérebro, não é? Mas nada, né, que um bom aquecimento destrua, não é? Ela cozida, bem cozida. Não tem problema algum. Não tem problema algum. É mais arriscado, eu falo assim, você contrair a tênia, Beth, através de uma alface mal lavada, é verdade, do que de uma carne de porco bem cozida. Verdade. Não é? Então é perigoso comer alface em restaurante. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Como que é lavado. Eu tenho medo. Eu lembro uma cena tão interessante, quando eu fazia anestesia, a gente saiu do hospital, de uma neurocirurgia, e estava com o neurocirurgião lá, e mais alguns colegas, a gente saiu para comer, que era tarde. E ele pediu um prato, né? Uma carne e veio uma alface, né? A expressão de desapontamento dele foi tão grande, foi aí que eu aprendi com ele. Entendeu? Que ele falou, bom, agora deixa, vai. Foi assim que ele falou. Mas, ele falou assim, é mais fácil você contrair esse cerco de uma alface, uma verdura mal lavada, do que numa carne de porco. Não é? Então, voltando para dentro do Mediterrâneo, o que ela contempla fundamentalmente? Todos os tipos de alimentos, né? A do Atlântico, né? Eu falei o quê? Mediterrâneo. É que ela é muito parecida. Muito parecida. É que o Mediterrâneo não come carne de porco, né? Olha, come também. Se você for a dieta que eles dizem lá que é do Mediterrâneo. Mas os povos que vivem localmente, eles comem. Comem, ou se comem. Não é? Ah, é? Opa, claro que comem. Me perdi o que eu estava falando Não, da dieta da Atlântica. Sim, que ela contempla todos os tipos de alimentos, todos os tipos de carne, né? Incluindo o peixe, né? Você lembra que na nossa dieta antigamente a gente comia segunda-feira arroz, feijão e bife, terça-feira dobradinha, depois frango, quinta-feira macarronada, sexta-feira peixe, sábado uma feijoada, domingo macarronada, não sei o que lá. O que acontece com isso daí? Você acaba recebendo todos os nutrientes que a pessoa precisa. Né? Então a variedade... O tijolo, cimento, argamassa, né, que entra ali que eu falo, cálcio, magnésio, zinco, proteína, você recebe através dos nutrientes, né, e que te proporciona a saúde. Inclui o peixe, como eu já falei, o azeite de oliva, que é uma gordura especial, né, ela é uma chamada gordura monoinsaturada, ela é ímpar, né, alguns outros... produtos têm, por exemplo, o óleo de amendoim também tem gordura insaturada, né? O vinho, Beth, que além do resveratrol, eu falo o seguinte, a saúde de quem se ingere alguma coisa, não é só pelo vinho, eu digo que é pelo álcool. Você já me falou isso uma vez, pelo álcool. Eu fiquei pensando, é verdade? Você pode ver, Beth. Tem trabalho mostrando assim que aquela pessoa que bebe moderadamente, ela vive mais e melhor do que aquele que não bebe nada ou do que aquele que bebe muito. Não é? Então, você vê a pessoa que tem
controle, assim. O pessoal de Minas Gerais, por exemplo, do interior de São Paulo. Então uma pinguinha, uma pinguinha. Do almoço ou antes da janta? Antes da janta, entendeu? Esse álcool, certamente, no meu entender, é o que proporciona a boa saúde. O que ele faz no organismo? O álcool, qual é a função do fígado, por exemplo, né? É de metabolizar, uma delas, né? O açúcar em álcool. Então, quando você recebe o álcool pronto, né? Você já tem uma quantidade de álcool que vai digerir, por exemplo, as gorduras. Entendeu? Ele vai, se você jogar o álcool em algum lugar, ele digere. Então, moderadamente, ele tem essa função. E acaba protegendo o cérebro. Esteriliza a gente por dentro. Quase que uma esterilização, né? Eu não estou fazendo apologia do álcool. Claro, eu sei que eu pago um preço por isso. Assim como eu pago um preço, né? De falar que a carne de porco é necessária. Né? Beth, e vou te falar uma coisa. É melhor a gordura de porco, como se comia antigamente, do que um óleo de soja, por exemplo. Nossa, eu estou te afirmando, se você pegar alguns livros, né, tem um livro chamado, acho que é O Poder dos Alimentos, da editora Roca, onde você pega a gordura de porco lá, por exemplo, você não vai ver, tem alguma diferença nas gorduras saturadas, né, mas você vai ver que não é tão diferente, por exemplo, astronomicamente diferente do que um óleo de soja, por exemplo. Né? E o que acontece? A gordura é o que dá saciedade, é o que tira a fome. Você pega o francês lá, por exemplo, você vê, eles fritam as coisas com manteiga, né? Usa bastante gordura de porco. Come bastante carne de porco, come pé de porco. Pé de porco, que é colágeno. Que é colágeno puro. Então as pessoas falam às vezes, né? O pé de porco é gordura. Não, aquilo que tem lá é colágeno. O joelho de porco, a maior parte que tem ali é colágeno, tem um pouco de gordura. Mas a maior parte é colágeno, é cartilagem. Mas o fígado metaboliza bem? O estômago digere isso. Se a pessoa tiver com a função digestiva boa, em dia, e tem como você, por exemplo, melhorar essa coisa da digestão, né? Então você veja só, voltando aí para a gente não se perder na dieta atlântica, né? Você tem os cereais, né? E você vê muito que eles preconizam que se ingira pouco carboidrato que é refinado. O açúcar? O açúcar branco, né? A farinha branca. Eu vejo assim, que eu estava conversando hoje com uma pessoa que ele é vegetariano e ele está se tornando vega, né? Que é o cara que não come nada. Falou, eu respeito assim... filosoficamente, fisiologicamente, como médico, eu não posso aceitar isso. E falei, o problema é o alimento refinado. Né? Então, vamos dizer, se você for comer um macarrão, por exemplo, é melhor que você coma um macarrão de semolina, né? Às vezes um macarrão integral, que é tão gostoso quanto, né? Se você for consumir um açúcar, que você coma o açúcar mascavo, né? Que esse açúcar... Esse produto refinado não vai ter problema. Não é? E além do que, quando você consome essas farinhas, elas são carboidratos, Beth, diferentes, por exemplo, daquela do açúcar branco. Que o açúcar branco são duas moléculas. Assim, é um disacarídeos, né? Então, qualquer coisa rompe e ele é absorvido imediatamente pelo estômago. E o que faz isso? Vai para o sangue... E aumenta o índice glicêmico, a glicose sobe muito rapidamente. Né? E aí enseja uma produção de insulina. O que a insulina faz? Cai drasticamente o açúcar. E a baixa de açúcar é um mecanismo da fome. Aí você vai querer comer outra vez e fica nesse ciclo todo. Eu falo assim que a insulina é uma senhora tão poderosa, se você colocar a insulina aqui, dois próximos da balança, ela está sozinha aqui, ela se contrapõe a todos os demais hormônios. Poxa vida. Então, é bom, né? É de bom alvitre que não a estimule muito. Deixa ela quietinha no canto dela. Isso vai fazer com que você não tenha problema no futuro com relação ao açúcar.
que tem uma lei de fisiologia que chama lei de Schultz. O que esse cara falou? Ele falou assim, cientista. Estímulo fraco no órgão, reação forte no futuro. Estímulo muito forte no órgão, você vai nocautear o órgão. Né? Então, se você estimula muito o pâncreas, vai chegar um momento que você vai produzir ou pouca insulina, ou uma insulina defeituosa, ela não vai agir ali no sentido de jogar o açúcar para dentro da célula. E aí que pode ocasionar diabetes? Aí vem diabetes, toda a série de alterações. Não é um hormônio assim isolado, só ligado ao açúcar. Ela tem múltiplas funções, né? Então, qual que é a sacada dessas dietas todas aí, né? Você vê, ele tem batata ali, ó. Aquilo é carne de porco, né? Tá vendo? Carne de porco, olha lá. Né? Tem batata, tem bastante vegetais, né? Bastante verdura também, que são gorduras saturadas também. Perdão. O carboidrato que tem ali, quando tem, é carboidrato complexo. Entendeu? Para que se rompa essa molécula, não é de bate-pronto. Então, tudo vai sendo feito de uma maneira assim, suave no organismo, né? Você não vai ter esses choques de insulina, essas coisas todas. Então, você consegue manter a saúde, né, sem esses altos e baixos. Você mantém uma constante nisso daí, né? Celso, eu vou ter que chamar o nosso intervalo, eu volto rapidinho, aí eu vou entrar na sequência, falando sobre a carne de porco, porque uma coisa está ligada à outra. A dieta atlântica está ligada à carne de porco. Tá, e o importante também, Beth, outro dia eu vi na televisão, acho que foi o seu Drauzio que falou, hoje você pega nesses self-service, de boa qualidade, se você quiser você faz uma dieta fantástica, bacana. Faz. Muito bom. Gente, vamos a uma pequena pausa, eu volto rapidinho, continuo aqui com o Dr. Celso Batello, falando sobre a dieta atlântica e a carne de porco, meu bem e meu mal. Até já. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo. Se você quiser participar aqui com a gente, 2379-4736, ligue agora mesmo, dá tempo. Dr. Celso Batello que está aqui com a gente nessa noite e falando sobre a dieta atlântica e a carne de porco, que nós vamos agora falar um pouquinho mais, meu bem e meu mal. Posso entrar na matéria, Celso? Por favor. Inclusive eu quero também dar um recadinho, que nós tínhamos anunciado que estaríamos hoje com o tarólogo Bena, é mago, tarólogo, mas devido ao trânsito intenso, ele não conseguiu chegar em tempo. Então vai ficar devendo aqui pra gente, para vocês principalmente, talvez na próxima semana, ele vai estar aqui lendo, então, através das cartas do tarô, dando dicas, orientando a todos vocês. Peço desculpas, mas na próxima vez, com certeza, ele estará aqui. Bom, vou entrar na matéria, posso, né? Roberto, então vamos lá, gente, vamos à matéria. Carne de porco, meu bem e meu mal. Difícil de preparar, gorda e perigosa. É o que você deve ouvir sobre a carne de porco. O consumidor vê o porco como animal criado no chiqueiro, alimentado de lavagem, cuja carne causa doença terrível. Vale lembrar que a gordura vista como vilã para a saúde é necessária em pequena quantidade para a formação de membranas celulares e hormônios. A carne de porco é ainda a fonte de proteínas necessárias na reconstituição das fibras musculares e na formação de novas células. Hoje em dia, os locais onde os animais são criados são extremamente limpos, higienizados e bem cuidados para evitar contaminação e para garantir um produto seguro e saudável. Então é o que você disse, né, Celso? Que realmente ele entra na formação de membranas celulares, hormônios principalmente. Então, Beth, a gordura do corpo. O colesterol, né? O colesterol, se você não tiver o colesterol, você não sintetiza a vitamina D, por exemplo, né? Que aliado ao sol vai fixar cálcio, essas coisas todas, né? Então é fundamental. E há muito eu já venho falando isso, né? Se você não ingerir o colesterol, Beth, você não vai ter matéria-prima para proteger, por exemplo, as células cerebrais, né?
Você imagina um neurônio lá, que é como um fio, né, encapado, né? A capa, o que corresponde à capa do fio é a bainha de mielina, que chama, né? Então, para você manter a integridade dessa bainha de mielina, você precisa receber gordura, você precisa comer carne também, que a carne é rica em fósforo, né? Porque essa membrana é chamada fosfolipídica. Então ela tem fósforo e tem lipídico, né? Perdão, lipídios. Então, e a carne de porco, se você for ver comparativamente, você deve ter visto alguma matéria aí, ela tem menos gordura, por exemplo, uma gordura de melhor qualidade do que uma carne vermelha, por exemplo. Né? Sim. Né? Então, ela é necessária. E à luz da medicina chinesa, que divide assim os meridianos, né, que as coisas todas, os elementos, os movimentos, em movimento metal, água, madeira, fogo e terra, né? A carne de porco, por exemplo, os chineses dizem, ela agrada o quê? Ela agrada o meridiano do água, rim e bexiga. Né? E esse meridiano rege, por exemplo, o cabelo, né? Rege ouvido, rege a metabolização dos ossos. Então veja só, não é uma coisa só isolada de proteína, não. Não é? E o chinês fala, por exemplo, que a carne que agrada o baço pâncreas é de boi, né? O sabor dela. O segundo sabor que agrada o baço pâncreas, elemento terra, estômago e o baço pâncreas, é o doce. Se você não comer carne, você vai comer mais doce. Pode ver. É verdade. Conheço várias pessoas que não comem carne e vai pro doce. Porque é uma questão assim de sabor também, né? A dietética chinesa, além de todas essas coisas que tem assim ortodoxas, ela tem a coisa do sabor. Então você precisa do sabor doce, do sabor amargo, do sabor picante, né? Do sabor azedo, do salgado, tá? Então, quando você faz a avaliação do indivíduo, pelo sabor você consegue entender mais ou menos qual meridiano que está desequilibrado. E qual fitoterápico mais ou menos que você vai dar, aonde você vai colocar a agulha e preconizar assim algumas carnes, né? Doutor Celso, você está falando bastante bem das carnes, né? Concordo também com você. Porém, uma vez por semana é suficiente comer? Porque tem gente que realmente não gosta muito de carne. De qual carne? Vermelha? Carne no geral. Não, para mim tem que comer todo dia. Todo dia? Todo dia. Tem que comer todo dia. Mas está incluído peixe? Peixes. Você inclui todo tipo, né? Você inclui, por exemplo, o porco, quem gosta, por exemplo, de carneiro, aves, a de boi, a de porco, peixes, né? Hoje mesmo estava falando por um rapaz aí, né? O filho desse rapaz, essa pessoa que é vegetariana está aqui no Espanhol Vega, né? Claramente para mim ele tem uma deficiência no elemento água, no rim, né? Que rege medo, então com muito medo, né? Medo. Eu falei, olha, a carne de porco, por exemplo, na dietética chinesa, nos movimentos chineses na acupuntura, ela vai fortalecer esse meridiano, de tal forma que você tenha mais coragem. Né? E falei, e outra carne também, que tem muita energia de essência, é pato. Pato. Mas a gente não costuma comer Mas pato, porque né? se perdeu, na casa da minha avó se comia. Né? Então, se você for ver, não sei se for jantar... Porque ela morava onde? Sítio? Não, morava aqui no Ipiranga. Né? Criava pato. Criava pato, mas você acha pato, onde você quiser. Se você quiser, você acha pato, ovo caipira, acha galo. Porque o que é bonito na dietética chinesa... Fala do galo. Do galo? Então, o galo, na dietética... Você vê que os chineses lá, eles comem de tudo, né? Mas diz que o galo é duro, não mas imagina. Isso é mito? Não, você bota uma panela de pressão, depois você você assa, faz o que você quiser. Né? Então, o que é bonito, nós estamos mudando de assunto para estar melhor, né? Não, tá tudo dentro da alimentação. O que é bonito nessas coisas todas, Beth, é que além do aspecto ortodoxo, quando ele fala assim, eu estou na carne de porco, é boa, é necessária.
né? Se você for ver os últimos trabalhos aí, mostra que tem menos gordura do que a carne vermelha. Alguns setores têm menos ainda. E eu digo mais. Na minha casa se cozinha com banha de porco. Hoje? Hoje. Ainda hoje? Ainda hoje. Né? E o óleo que eu uso é o azeite de oliva, extra virgem, e preferencialmente quando eu cozinho com algum óleo, é o óleo de amendoim. Que é um óleo feito para isso mesmo, né? Ele suporta grandes temperaturas, 250 graus mais ou menos, ao passo que o de soja, essa coisa toda, ele sobe a temperatura e satura rapidinho. É pior do que a carne. Poxa. Entre aspas, a carne é boa. Né? Porque, Beth, qual é o princípio que deve reger, que me rege, por exemplo, enquanto nutrólogo, né? É o que dizia Hipócrates, pai da medicina. Nada mais, nada menos que Hipócrates, né? Não, ele falava assim, em matéria de alimento nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. Ponto. Para mim não bastou isso aí. Aí eu fui atrás de um cara chamado Lucrécio, que diz o seguinte, a mesma carne que alimenta um homem pode envenenar o outro. Ou seja, tem que comer aquilo que te faz bem moderadamente. E outro dia um paciente me falou uma frase interessante também. O mesmo alimento de um passarinho pode matar um elefante. É verdade. Entendeu? Às vezes a intolerância é tão grande do determinado alimento que o elefante pode morrer. A gente tem que ter essa sabedoria. Né? Como? Observando o próprio corpo. Observando o próprio corpo. Hoje em dia, cada vez mais, essas coisas estão se aclarando. Você tem provas de alergias alimentares. Quando você faz o mineralograma capilar, você tem ali aquilo que o indivíduo precisa, o que não precisa, né? O que ele deve evitar. Né? Então, essa dietética chinesa contempla isso. E dentro do mesmo animal, Beth, dentro do mesmo animal, as diferentes partes, entendeu? Então, por exemplo, você vê, por exemplo, numa churrascaria, eles estão servindo o coraçãozinho de frango lá, né? Aquilo é rico em coenzima Q10. Né? Coenzima Q10, que é um antioxidante impressionante e é muito bom para o coração. Entendeu? Então eu falo assim, que a sabedoria tradicional dos povos excede muito, em muito, a ciência. A ciência mal e parcamente tenta explicar a sabedoria tradicional dos povos. Essa que é a questão. E a dietética chinesa, para mim, é a melhor de todas. É aquela que contempla, além do aspecto ortodoxo, aquilo que você sabe, proteína é tanto, gera tanto, não sei o que lá, para lá, eles já falam, além disso, no aspecto energético do alimento. Celso, tem a Maria Aparecida de Santo André, ela diz assim, desde criança gosto muito do sabor azedo, chupo limão e derivados, o que o senhor acha? Então, tem vários aspectos, né? Na homeopatia, você às vezes escolhe o alimento, o medicamento, até em função do alimento. Eu sempre falo isso, de uma criança, lembra que comia 10, 12 ovos por dia? Sim. Só comia ovo. Aí, na época, entramos com medicamento, no dia seguinte já diminuiu a vontade de comer ovo. Entendeu? Então, os desejos e aversões alimentares são super importantes, por exemplo, na escolha do medicamento homeopático. Você pode ver, às vezes a pessoa tem uma determinada linha alimentar. Ela fica doente, aquilo muda. Ela passa muitas vezes a ter aversão àquilo que ela gosta. Entendeu? E desejar outras coisas. Isso, é super interessante. Para a escolha do medicamento homeopático. Na medicina chinesa, o azedo, se eu não estiver enganado, Beto, o azedo é para beneficiar o meridiano do madeira, do fígado. Se eu não estiver enganado, entendeu? Então... Quer dizer, tem um porquê dela... Tudo tem um porquê. Por ela preferir tudo que é azedo. Exatamente. Mas é uma descompensação do organismo? Às vezes você está... porque esse movimento aí desses elementos, ele é dinâmico, ele não é estático. Entendeu? Então, você pode estar num ponto aqui, aí você passa, por exemplo, uma situação de muito medo. De muito medo, vamos dizer, né? Qual que é o meridiano, que é o elemento que rege o medo? O elemento água, rim e bexiga. Entendeu? Você passa uma situação de muita raiva, né? De raiva mesmo. E o chinês fala assim, né? Que o fogo do fígado sobe para a cabeça.
os olhos ficam vermelhos. Entendeu? Então, certamente, alguns nutrientes vão ser importantes ali. Você quer ver, você pega, por exemplo, qual o cereal do fígado, por exemplo, do elemento madeira, fígado e vesícula biliar? É o milho. Né? O que o milho tem muito? É luteína. Entendeu? Luteína é uma substância que tem várias funções. Preferencialmente ela favorece o quê? Os olhos, a visão. Então, você veja só, Beth, é como você falou, tudo está concatenado, né? Tudo está encadeado ali, é questão da gente então, entender a preferência por alguns alimentos em determinadas épocas da nossa vida tem um porquê. Tem o porquê. De repente, eu sou louca por tomate. Adoro tomate. Não tenha dúvida. Posso passar uma refeição sem tomate. Tem alguma coisa ligada a ver? Claro que tem. Entendeu? Tem o aspecto, às vezes, do nutriente, porque não necessariamente, Beth, você vai ingerir só aquilo que é bom para você. O pessoal fala, não é. Você pega, por exemplo, determinados pacientes, por exemplo, o paciente sulfur, né, que ele é um auto-intoxicado, ele gosta de coisas que o auto-intoxiquem ainda mais. Ah, é? Então a gente tem que ter essa sacada aí, né? Então veja só, não é só você pegar tanto de caloria, isso, aquilo, tem mais coisa além disso. Muito mais, né? Você sempre fala isso, né? Tem muito mais coisa além disso, né? Celso, responde aqui para, vamos ver, Rose Guimarães, ela falou, como se livrar dos mitos da carne de porco? Não, se livrando. Conhecimento. Não, né? mas se livrando. Né? Desculpa a minha veemência. Claro. Se livrando. Tudo isso que fala da carne de porco é mentira. Sempre foi mentira. Eu sempre falei isso aqui. Sempre foi mentira. O que se falou da manteiga, sempre foi mentira. Do ovo. Do ovo, sempre foi mentira. Do café, sempre foi mentira. Não é? O pessoal fala da soja. Né? Que a soja não sei o que lá, que isso, que aquilo, pau. Primeiro que a soja boa é só fermentada. E com essa soja transgênica vai ser um inferno. E outra coisa, se você viajar para o norte do país, você vai ver o que a soja devastou. O que ela acabou com a vegetação, o que ela acabou com a agricultura familiar. Então tudo isso é mentira e é produzido. Pode acabar, eu assino embaixo. É isso aí. Bom, eu só tenho que agradecer você muitíssimo por você estar numa noite tão especial aqui, Dia dos Namorados, né? Mas sempre esclarecendo a todos nós que necessitamos dos seus conhecimentos como médico e a sua experiência também. Dia dos Namorados, né? Carne de porco, melhor energia de essência, melhora para namorar. Pronto. Falou e disse. Doutor Celso, eu vou passar um contato, www.batelo.med.br. Entra no site, lá você tem todas as maneiras de entrar em contato com o doutor Celso Batelo. Obrigada, doutor Celso. Obrigado. Estão mandando a gente embora, Estão mandando embora. Né? Alexandre é fogo, né? Gente, eu tenho que encerrar. Quero agradecer ao Boutique Show que me veste aqui diariamente, que fica aqui pertinho da gente, Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Mas eu encerro desejando a todos um ótimo final de noite, com muito amor, com muito carinho. Volto sexta-feira com outros convidados, outros assuntos completamente diferentes, sempre